Fala pessoal, faz 2 anos e meio que eu estou investindo na Bolsa de Valores, em ações e fundos imobiliários e nesse vídeo vou falar sobre os acertos e os erros que eu cometi nessa trajetória que ainda é curta. Eu vou começar a falar pelos erros. Primeiro, tô com uma colinha aqui, então de vez em quando eu vou dar para baixo. Primeiro erro, não dar a constância do pagamento de dividendos. É um erro que eu cometi, mas que eu só percebi depois de algum tempo. Por exemplo, eu tinha ações da Sanepar e eu vendi as ações dela faz alguns dias. O meu último vídeo, o vídeo anterior, foi explicando isso, então vou ser bem rápido. O problema da Sanepar é que ela divulga que vai pagar dividendos, só que só paga um ano, meio ano depois. E dependendo da data que você for comprar, você pode demorar até 1 ano e meio para receber esses dividendos. E isso estava me incomodando. E não que isso seja um defeito necessariamente da empresa, mas é questão de gosto mesmo. Algo que para mim incomoda pode não incomodar para outro, mas a Sanepar é uma empresa que atua no setor de saneamento no estado do Paraná, então quem é paranaense dificilmente vai ter direito a escolher de qual empresa ela vai querer receber água tratada. É uma empresa de um setor que eu gosto, que é saneamento, que com crise ou sem crise, todo mundo precisa de água tratada. Mas é uma coisa que eu só fui perceber depois, a culpa é unicamente minha. Um outro ponto, não analisar o preço. O preço é importante sim. Quando a gente vai para o shopping e a gente quer comprar uma roupa, por exemplo, a gente pesquisa a qualidade junto com o preço. Quais ações e quais fundos imobiliários, isso também é válido. Então, a gente tem que analisar a qualidade com preço. Tem uma empresa chamada WEG que produz motores, que eu acredito que seja uma das melhores empresas da bolsa, que são listadas na bolsa, mas eu não tenho ela até hoje porque eu nunca consegui ver ela a um preço que eu acho atraente. Então eu procuro analisar preço com lucro, preço com qualidade. O lucro também é importante, que é um outro passo. E fundos imobiliários, a gente quer fundos que investam em imóveis de qualidade que estejam a bons preços. Quando você vai comprar uma casa, você não vai comprar uma casa só porque ela é barata, você quer ver a qualidade também. E não adianta você querer comprar uma casa que você ama, mas que está cara pra caramba. Por exemplo, vamos supor que essa cumbuca aqui, você pagaria quanto por ela? R$ 10? R$ 20? Vamos supor que ela seja de qualidade, mas você pagaria R$ 100 por uma cumbuquinha dessa só porque tá todo mundo disposto a pagar, porque disseram que o preço da cerâmica vai aumentar? Eu acredito que não. Então é isso que a gente tem que avaliar, preço. E no início eu não avaliava o preço. Como eu comecei a investir lá em final de 2019 através dos fundos imobiliários. E eu paguei caro por alguns deles. Eu comecei pelo HGLG e pelo KNRI. O HGLG investe em imóveis do setor logístico e o KNRI é misto, investe tanto em imóveis do setor logístico como também no setor de escritórios. E eu paguei caro pra caramba, porque no final de 2019 a taxa Selic estava lá embaixo, a renda fixa estava rendendo pouco, então geral estava migrando, a sardinhada toda migrando para a renda variável. Eu faço parte dessa sardinhada, eu sou um sardinha. Mas beleza, eu fui lá, paguei caro pra caramba, sem ver o preço. E aprendi a lição, avalie o preço. E nisso a gente vai para um outro ponto, analisar somente o gráfico. Não faço uma análise gráfica. Por exemplo, eu comprei lá o HGLG, estava subindo lá, o KNRI estava subindo. Opa, está subindo há tanto tempo assim, provavelmente vai continuar subindo. Só que não. Logo depois, lá para o final de dezembro, início de janeiro de 2020, os preços começaram a cair. Eu fui pesquisar por que o HGLG está caindo, por que o KNRI está caindo. Simplesmente estava tendo um reajuste dos preços. Para os fundos imobiliários, a gente pode analisar um indicador chamado preço dividido pelo valor patrimonial por cota, PP de barra VP. A gente quer o quê? Um preço baixo e um valor patrimonial alto, ou seja, quanto menor for esse indicador, mais interessante está. Quando ele está no valor 1, está no preço justo. Se tiver acima de 1 vai estar caro, abaixo de 1 vai estar barato, mas eu posso fazer um vídeo, eu vou fazer explicando isso detalhadamente. Eu paguei caro por esses dois fundos imobiliários
E na época o preço simplesmente não é que caiu, simplesmente se reajustou porque eles estavam caros demais, mas não houve perda de fundamentos. Porque na estratégia que eu adotei, eu só me desfaço de alguma coisa quando existe uma perda de fundamentos. E no caso da Sanepar não foi perda de fundamento, foi um erro meu, eu que analisei errada a empresa. Então, não vá somente numa análise gráfica. O gráfico te engana, porque o que ocorreu no passado não é garantia de futuro. Um exemplo claro, Magalu. Virou um dia lá, nossa, vamos comprar Magalu, Magalu, Magalu. Todo mundo comprou porque ela cresceu demais. Mas ela cresceu tanto que o valor das ações dela estava valendo mais do que aquilo que a empresa realmente vale. Porque o pessoal tem uma expectativa muito grande a respeito do crescimento dessa empresa. Então agora o preço está se reajustando e na minha opinião ela ainda está cara. E pessoal, nenhum ativo que eu estou falando aqui, seja ações, fundos imobiliários, é uma recomendação de compra. É somente o que eu penso e também não é uma recomendação de não compra. Então tomem as suas próprias decisões, por isso que é importante estudar. E eu avalio alguns indicadores para as ações, por exemplo, veja o preço dividido pelo lucro. Eu gosto de preço baixo e lucro alto, então quanto menor for esse indicador, novamente, melhor está o preço. E um outro ponto, diversificação logo de cara. Eu vi uma vez uma regrinha que falava, tenha dois, eu comecei pelos fundos imobiliários, como eu disse, eu vi uma regra que falava, tenha dois fundos de shopping, dois fundos imobiliários que investam em escritórios, dois fundos que investam em galpões logísticos, e nisso eu criei uma regrinha, eu estava lá com 4, 5 meses de bolsa de valores, com 8 acho que são 8 fundos imobiliários na minha carteira. E cara, para você tomar conta disso tudo, dá um certo trabalho. Então não diversifique logo de cara. Se você acabou de entrar na bolsa, você não tem muito conhecimento. Vá naquilo que você entende pra caramba. Depois, com o tempo, você vai diversificando. Eu, particularmente, continuo com esses 8 FIIs, 8 ou 9, porque eu não quero vender, porque se eu vender eu vou ter que pagar imposto e preencher um negócio chamado DARF, que é chato pra caramba, mas fiquei com a lição. E ano que vem eu vou ter que aprender a declarar a venda de ações porque eu vendo Sanepar, mas enfim. E um outro ponto, qual que é o tempo ideal para você diversificar a tua carteira? Não existe uma regra de bolso. O número ideal de ações, fundos imobiliários que você deve ter é o número de ações ou FIIs que você realmente consegue tomar conta dentro do teu círculo de competência. Por isso, comece a analisar uma empresa por alguns meses antes de você virar sócio daquela empresa ou daquele fundo imobiliário. Eu pelo menos fico pelo menos uns 2 ou 3 meses analisando um FII ou uma empresa antes de adicioná-los na minha carteira. Faz um tempão que eu não adiciono mais FIIs, eu vou ficar só com esses 8 ou 9, que são fundos bem conservadores e tradicionais, estão longe daqueles que mais rendem, mas são conservadores, então eu estou tranquilo com relação a isso. Quanto às minhas ações, também eu fico bem tranquilo. Agora eu só falei dos pontos negativos, vamos falar dos pontos positivos. Os acertos que eu fiz, eles aparecem conforme você vai adquirindo conhecimento. Mas tem alguns acertos que você faz por causa da sorte. Um acerto de sorte que eu fiz foi ter começado a comprar Taesa a R$ 28. Porque foi sorte, mas também teve um nível de competência. Eu comecei a ver o que a Taesa faz. É uma empresa do setor elétrico, que é o meu favorito, e que atua no subsetor de transmissão de eletricidade, que para mim é o filé mignon da bolsa. Eu comprei ela a partir de R$ 28. E depois ela foi subindo, 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 distribui uma porrada de dividendos, mas foi algo meio que competência misturada com sorte. Faz alguns meses já que eu invisto na Taesa, eu investi nela 28, mas também investi a 32, 36, se não me engano. O outro ponto, beber seguridade. Isso foi meio que competência mesmo, porque eu me liguei mais ao setor de seguros, comecei a analisar sobre como funciona a empresa, sobre como funciona o setor. Em algum momento do ano passado, lá para agosto ou setembro, eu vi a BB Seguridade a R$ 19, R$ 20. Eu comecei a comprar ela lá no início, uma burrada que eu fiz, comprei, burrada não, mas eu não paguei o melhor preço. Eu comecei a comprar ela a R$ 29, se não me engano, mas era pouco. Mas lá para agosto, setembro do ano passado, quando eu vi ela a 19, R$ 20, eu simplesmente fui com tudo naquela empresa. Eu fiquei vários meses no segundo semestre do ano passado investindo só nela, até que eu descobri o Banco do Brasil e comecei a dividir. Tanto que a BB Seguridade é a maior posição na minha carteira. E nisso eu não
traço uma meta de no máximo tanto por cento que eu quero nessa ação. E uma outra ação que eu acho que comecei a comprar barata é a Isacetep, atua no mesmo setor da Taesa, no ramo de transmissão de eletricidade. Comecei a investir nela a R$ 21, se não me engano, e o meu preço médio está R$ 24 e pouco, semelhante ao valor atual da empresa, tanto que é uma empresa que está lá no meu radar e pá. E algumas coisas que envolvem coisas psicológicas. Eu sempre fui conservador na bolsa de valores, apesar da maior parte do meu dinheiro estar na renda variável, eu sou mega careta, mega conservador na bolsa de valores. E nesse eu sou humilde na bolsa. Na bolsa de valores ganham quem tem humildade e paciência. Quem gosta de ficar se gabando, olha, superei não sei quanto por cento o Ibovespa. Eu, sinceramente, eu não ligo para isso. Eu quero superar o eu do passado. E assim, eu foco nos dividendos e não no patrimônio. Tanto que eu gosto quando uma ação, um fundo imobiliário cai, porque eu vejo como uma oportunidade para comprá-los por um preço mais barato. Vamos supor, a uva custa R$ 10. Com R$ 100 você vai conseguir comprar 10 caixas de uva, mas de repente a uva vai para R$ 20. Com esses mesmos R$ 100 você só vai conseguir comprar 5 caixas de uva. Então assim, eu gosto quando as ações que eu gosto caiam. E uma ação pode cair por uma perda de fundamento, daí realmente é algo sério, você vai ter que parar para pensar, ou pode cair simplesmente porque o mercado foi irracional e nisso você aproveita e compra. E um outro ponto, não ligue para o patrimônio, mas sim para a renda, que eu já acabei falando. Então assim, seja humilde e muito paciente na bolsa de valores. Existem até pesquisas que falam que quem tem paciência, que investe lá em setores conservadores, acabam tendo um sucesso maior no longo prazo, que eu posso passar aqui para vocês depois, um outro tema para outro vídeo. Valeu e abraço pessoal, até a próxima!